Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Olá, olá. Ai, gente, hoje eu tô muito ansiosa. De verdade, né? Porque hoje a nossa live é com o Carlos, que ele é instrutor de meditação. E ele trabalha muito com a parte emocional, com a parte de crise de ansiedade. Então ele vai trazer aqui muito conhecimento que vai nos auxiliar, que vai te auxiliar como cuidador, que passa por tanto estresse, que tem tantas coisas para fazer. Então, ele vai ajudar aqui e instruir, né, a gente em relação a isso. Então, eu tô bem ansiosa. Tem algumas pessoas que tinham até perguntado que eu tinha mandado umas lives dele quando ele fez e eu enviei indicando. E aí até teve uma pessoa agora que me mandou, não ficou gravada, eu não consegui acompanhar. Eu falei, fica tranquila que hoje a gente vai ter a live justamente com ele, com o Carlos, né? Que da outra vez não deu certo por algumas questões, né? Mas hoje, graças a Deus, deu certo, né? Na nossa correria, a gente sempre dá um jeito e eu sempre quero trazer o melhor para vocês, gente, porque são coisas que vão ajudar no seu dia a dia, que vão ajudar vocês com essa questão do cuidado do seu familiar doente, né? Porque nada melhor também ele para explicar, tá? Eu vou até chamar ele aqui já. Participar, para ele já entrar e tá se apresentando. E a live dele é hoje. Se eu pudesse, eu fechava aqui. Oi, Carlos. Boa noite. Olá, boa noite. Aqui é bom. Tudo bem? Tudo bem, aqui é bom dia para mim, né? Ah, é bom dia. É, Bom dia para você, então, Mariana. Obrigado pelo carinho, pelo convite. Tô adorando vir aqui a gente poder falar um pouco sobre essa prática de autocuidado. ai, que bom. Nossa, fico muito feliz e assim, de verdade, eu acredito muito nos propósitos da vida, né? E eu tenho certeza que, assim, você se encaixou no propósito do projeto que eu tenho, porque a gente nem se conhece, né, pessoalmente, a gente foi apresentado através da Sabrina, mas eu me identifiquei muito com você, Carlos, assim, você é uma pessoa realmente iluminada, abençoada de verdade, sabe? E quando eu gosto da pessoa, eu preciso trazer ela aqui, né? Sempre para poder ajudar os meus seguidores, né? Porque eu sei que você tem muito a acrescentar para todos os meus seguidores que estão aqui. Tenho certeza. Que bom. Obrigado pelo carinho. Obrigado, Mariana. Realmente é uma coisa muito gostosa de trabalhar, né? É uma coisa que vem muitas pessoas me procuram para ter aula, para praticar. E aí, quando você percebe que está fazendo bem para as outras pessoas, seja através de uma live, um post, conversa no direct, né? Virtualmente, que nem a gente aqui se conhece. E então você se sente, de certa forma, mais forte, se sente feliz de estar ajudando, estar agregando na vida das pessoas, com os treinamentos também. Sim, com E com certeza. certeza, a Sabrina que nos apresentou, né? A gente começa a encontrar mais do mesmo. Todo mundo é mais. As pessoas que estão entrando aqui, sejam todas bem-vindas, também são mais do mesmo, né? São pessoas que estão bem próximas aqui, com interesses próximos, né? Verdade, verdade mesmo. Gente, então eu já vou deixar essa live já com um tempo especial para o Carlos, tá? Vou deixar na mão dele. Se eu pudesse, eu diminuía a minha tela para poder aparecer melhor você, Carlos, porque, né? Mas não é possível ainda. Eu acredito que o Instagram vai fazer isso. Carlos, eu vou passar já para você. Pode se apresentar. Fique à vontade, viu? E a live é sua. Fique à vontade de verdade. Tá bom, então. Ah, boa noite e bom dia para quem está do outro lado do planeta. É, Meu nome é Carlos, sou professor e instrutor de meditação mindfulness, que em português, é a atenção plena. É uma prática de você trazer a atenção plena para o momento presente. Então, eu aprendi com monges dentro de um templo. Entretanto, a prática do mindfulness, da atenção plena, ela não é uma prática religiosa. Todo mundo pode praticar. Então, eu fiz outros cursos aqui fora também sobre mindfulness, sobre formação instrutor de professor de meditação. E a meditação, ela nasceu dentro de um ambiente religioso, mas hoje ela é explorada de outras formas. A ciência tem validado várias práticas, principalmente em tratamentos para quem tem depressão, ansiedade, outras dificuldades, estresse, principalmente estresse, de todos os tipos de estresse, e ali
o Mindfulness ele vem para ajudar como ferramenta para fazer com que você comece a trabalhar esse nível de estresse, de nervosismo, enfim, quando está cheio de tarefas para fazer, e isso acaba atrapalhando as pessoas com suas responsabilidades, trabalho, família, até alimentação, né? Alimentação compulsiva. Então, a meditação vem acalmando a mente, trazendo para o momento presente, trazendo um pouco mais de leveza. E foi assim que eu aprendi. E hoje eu tenho meu curso de meditação que as pessoas me procuram para ter um treinamento para mudar os hábitos, né? Que a gente está sempre no piloto automático, correndo, e a gente acaba reaprendendo a viver. A gente começa a respirar melhor, a gente começa a ter hábitos de alimentação mais saudáveis. Hoje é muito de ficar com celular e TV. Então, a meditação vai trazer um outro ritmo para a vida. Um ritmo mais leve, mais tranquilo e de maior paz. Então, é isso que eu faço, é isso que eu ensino. E as pessoas podem me encontrar aqui no Instagram, minha principal fonte de ferramenta. Muita gente pergunta, mas não tem YouTube? Mas não tem... Não, não tem. Hoje é só Instagram. Já é muita coisa para dar conta. E daqui a um tempo, quando a gente crescer mais ainda, aí eu acabo tendo um outro canal aí. E hoje, por que a Mariana me chamou? Ela falou assim, Carlos, as minhas seguidoras, as minhas alunas, elas têm dificuldade um pouco, ou muito, com ansiedade. Ou seja, responsabilidades, cargas mentais que a gente fala, que geram estresse, tem uma demanda, problema para resolver aqui e ali, e tem uma hora que você explode, né? Tem uma hora que, nossa, as pessoas acabam sobrecarregando. Então, como que a meditação pode te ajudar no dia a dia para poder trabalhar melhor um pouquinho essa agitação, essa correria que você tem, às vezes excesso de preocupação, em que para você cuidar de uma pessoa, por exemplo, você está sempre ali, parece que um alerta vermelho pronto para disparar, sempre com essa atenção redobrada, às vezes até uma atenção a mais do que você deveria dar, não tão assertiva, né? Quer dizer, é importante estar sempre assim, mas com leveza, né? Algo que você está ali com, de certa forma, que seja aplicável, que seja sustentável no dia a dia. Porque chega uma hora que realmente você vai estar muito cansado, você se doou para tudo. Se doou para o seu familiar doente, você se doou para as crianças, para os filhos, para quem tem, se doou para o marido ou para a esposa, e aí você se doou para o trabalho, você se doou para... Tem gente que faz outros trabalhos, você se doou também para fazer comida, se doou para casa, para limpeza, e aí, cadê você nessa lista? Muitas pessoas não se colocam nessa lista. A questão é, a pessoa, ela se doou o dia inteiro, mas chegou na hora de se doar para si, ela pensa assim, eu vou tomar um banho, eu vou dormir, eu vou jantar e eu vou acordar bem. Amanhã vai ser um novo dia e vai dar tudo certo. E que ela chega assim até desfalecida, né? Pra deitar na cama, cair de uma vez só e acabou. O que acontece com ela? Dia seguinte, será que ela tá revigorada, reenergizada? Até um pouquinho, né? Mas tem gente que acorda, parece que tá mais cansada do que antes. Ou porque não dormiu bem, fala, nossa, tem alguma coisa ali que não tô conseguindo descansar a mente. Então, a meditação age aí, exatamente nesse momento que você tira um tempo para você, 1 minutinho, 5 minutinhos que você tenha, 20 minutos talvez na semana. E também tem outras formas que eu vou ensinar você aqui para você praticar o mindfulness, a atenção plena, mesmo sendo uma pessoa agitada, mesmo tendo um monte de tarefas que você tem para fazer. Então, aqui nessa live eu vou te ensinar um pouco sobre isso e eu também vou já te dar uma direção para você começar a experimentar um pouco disso. Inclusive, ao vivo, teremos uma prática aqui para você já saborearem um pouco disso, um pouco mais de leveza aqui agora, ok? Combinado? Temos tempo, que bom que vai dar certo. Vai sim. Eu quero saber quem são vocês. Eu tô vendo que tem a Alana, a Emília, a Dani, o Espaço Mori. Que legal! A Maria, a
Leal, Liane, Marilda, Cia, Mel. Fala da onde vocês são. Fala a cidade onde vocês estão falando. Eu quero saber se tem gente do Japão também, se tem gente do Brasil, da onde que você é. Conta aqui pra mim, por favor. Então, pra gente falar onde a prática de meditação vai ajudar você aí onde você está, onde quer que você esteja, como que Carlos, precise ir para um templo como você ficou para poder praticar a meditação? Não, você não precisa. Você pode praticar onde quer que você esteja. Por quê? Porque essa agitação mental que você acaba tendo, essa carga de energia que você acaba doando, gastando energia, se cansando, explodindo de estresse, nervosismo, ela é totalmente mental. Tudo isso acontece dentro da mente. A mente, ela é o objeto de estudo dos monges. Então, antigamente não tinha cientista, né? Antigamente não tinha isso, né? Até o nosso remédio que a gente toma para a gente poder ter um alívio de estresse e nervosismo, ele nasceu 100 anos, mais ou menos. É muito recente. É muito novo. Então, por isso que suas avós e bisavós faziam chá, a mestre de ervas, né? Nossa, faz um chá disso para dor de cabeça, um chá de um boldo para o estômago. E aí ela sabe muito disso. Os comprimidos são novos, são recentes. Agora, a mente é algo que vai estar com você o tempo inteiro. Então, casa, a gente pode ter várias. A gente pode se mudar, a gente pode ter casa na praia, casa na cidade, enfim. Então, lar mesmo não é só a casa. Lar é a mente. Porque você pode ter várias casas ao longo da sua vida, mas mente não. Mente é uma só. Você vai ficar nela pro resto da vida. Então, quando vamos meditar, trabalhando essa ansiedade toda, nós estamos certificando que estamos tendo um lar bom para se morar. Então, a estrutura da casa, desse lar, precisa estar de pé para você poder lidar com as situações que vão acontecendo. Ó, tem gente de Fortaleza, do Ceará, lugar maravilhoso, tenho muita vontade de conhecer. E olha, tem gente do Japão também. Show. São Paulo, maravilha. Boa noite. Então, bora lá, galera. Como que funciona a ansiedade? Vamos começar do básico, né? Tem gente que fala assim, Carlos, eu sei que eu tenho estresse, eu sei que eu tenho nervosismo, mas é ansiedade? Não é ansiedade? O que é ansiedade? Ansiedade é bom, é ruim, né? Vamos começar por aí? O que acontece? Os monges nos ensinam que o próprio corpo já é ardente. O que ele quer dizer? O que os monges querem dizer com isso? O corpo ele já é ansioso por natureza. Então é uma coisa própria da gente já ser ansioso. Quer ver? Vou dar um exemplo. Se alguém quiser falar alguma coisa, a Mariana também fica à vontade para cortar, para falar, tá bom? Tá. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui um alimento, né? Não é, aqui eu tenho uma semente aqui, ó, uma semente de melão, totalmente aleatória. Então eu tenho vamos supor que fosse um alimento. Se você aí na sua casa, se quiser fazer isso enquanto está assistindo a live, você pode fazer. Pega lá um alimento, pode ser uma azeitona, o que você tiver, e coloca próximo da boca, mas você não encosta na boca. Você não come, não coloca dentro da boca, nada. Você só deixa próximo, assim, desse jeito aqui. E espera mais ou menos 1 minutinho, 2 no máximo, não precisa mais que isso. Você vai perceber que você vai começar a produzir saliva. Mesmo que você já tenha jantado, mesmo que você já esteja satisfeita, cheia, você nem cabe mais comida, mas o corpo vai começar a produzir saliva. Porque ou o cheiro, ou só esse gesto que você já aprendeu a fazer, que você nasceu, você não sabia, e aí depois você aprendeu, que é de comer, ele já entende que vai começar a primeira etapa da deglutição, que é a nossa digestão, que começa pela saliva. Então o corpo, o que está acontecendo? Ele anseia pela digestão. Então ele está ansiando por alguma coisa que você vai fazer. Então a ansiedade vem de você querer algo, de você ter alguma agitação. Agitação, eu estou sentado. Se eu me levantar, eu vou ter ansiedade. O corpo, a mente, anseia por ficar de pé, isso vai gerar um movimento. O movimento é a ansiedade. Agora, Carlos, isso para mim parece muito normal, muito simples. Esse com certeza não é a causa dos meus problemas e tá tudo certo. Agora, quando isso começa a ser um problema, né? Quando o excesso de movimento, o excesso de vontade,
ele acaba atrapalhando a sua vida. Ele te bloqueia de conseguir algumas coisas. Vamos dar um exemplo aqui? Quem está ao vivo aqui vai ser. Eu quero isso aqui bem animado, quero todo mundo participando aqui. Então me diz você que está aí. Eu vou dar um exemplo recente. Deixa eu ver se a pessoa está ao vivo aqui. Ah, ela tá. Eu recebi uma seguidora que falou assim, ela me acompanha, e ela falou, Carlos, eu vou ter uma. Acho que ela não vai se importar de eu usar esse exemplo. Eu vou ter uma entrevista de emprego. E eu tô ansiosa. Quem aqui diz aí pra mim no. Pode colocar uma mãozinha pra cima, ou sei lá, assim, ou assim, sei lá. Põe uma mãozinha aqui nos comentários. Quem gostaria de ter uma entrevista de emprego? No sentido de que você pode ver o país inteiro. Muita gente desempregada por causa do Covid. Aliás, acho que o planeta inteiro está passando por essa instabilidade que gera ainda mais ansiedade. E para muitas pessoas, uma entrevista de emprego, nossa, que alívio, nossa, eu vou conseguir, até ser chamado, acaba sendo uma coisa muito boa. E aí, o que parecia ser uma solução começa a ser um motivo de ansiedade. E não é uma ansiedade boa no sentido de que, ai, que maravilha, vai ser um emprego maravilhoso, uma carga, um cargo muito interessante, muito que vai ser proveitoso, vai me ajudar com os projetos, ideias, enfim. E a pessoa, até aqui, tá tudo bem. Agora, quando essa ansiedade começa a ser, ai, e se eu falar alguma coisa errada na hora? Ai, e se eu esquecer? Ai, como eu vou me comportar? Começa a criar umas interrogações, digamos ainda, na cabeça da pessoa, e ela acaba. Isso trava. Ela chega na hora da entrevista, some as palavras, de repente quer falar sobre trabalho, aí começa a falar de família, você fala, meu Deus, o que eu tô falando? Não era sobre família, o que eu tinha que falar? Eu tinha que falar sobre formação e tal. E aí você se embanana todo e tal. Isso dificulta você. Claro que isso, até certo nível, é comum, mas você pode travar. Você pode não conseguir falar. Você pode sentir a palpitação acelerada demais. Mão suando. Parece que vai ter um ataque cardíaco. Você começa a ficar com tontura. Você pode até ficar com enjoo, né? Eu já fui essa pessoa. Eu já fui esse cara que pega um ônibus lotado e por estar cheio de pessoas, aquele excesso, né? Aquele overcrowd, né? Muitas pessoas, me começa o coração acelerar, suava, eu passava até mal. Então eu tinha que descer, respirar um pouco e pegar um outro ônibus, porque eu estava realmente passando mal. Então eu quero que vocês entendam que isso pode acontecer com todo mundo, né? Todo mundo pode acontecer. Até um professor de meditação, na época eu não era. Na época eu não tinha tido essa experiência com as monjas. Mas depois, sim, isso tendeu a funcionar. A prática da meditação funcionou muito bem. Não teve quedas, não teve problema nenhum com isso. No Então, caso, sim, né, a Carlos? meditação. Desculpa, só tempo. No caso aqui dos meus seguidores, eu acredito muito que tem aquela ansiedade, a crise de ansiedade da melhora do familiar doente, sabe? Assim, porque às vezes acontece de ter os retornos na consulta, né? Uma seguidora às vezes veio conversar comigo, falando, agora eu vou tentar falar com o médico para tirar a traqueostomia, né? Que é aquele onde a pessoa respira pelo aparelhinho. E aí chegou lá, ela toda ansiosa, toda afobada, e o médico falou: não, não vai tirar. Então aquilo ali causou uma ansiedade para ela. Então, para vocês, né, que são aqui do meu perfil, existe essa ansiedade de você às vezes querer uma melhora, né? Assim, projetar algo, e nessa projeção de algo, igual você explicou, acho que da semente, mais ou menos, já ter essa ansiedade, né? E isso daí também vai se acumulando, né, Carlos? Com certeza, até inclusive acumular um momento que explode. E quando é geralmente o momento que explode? As monjas ensinam que existem três tipos de venenos mentais, venenos da mente. Claro que toda emoção, ela tem um motivo, e você pode aprender com cada uma delas. Mas eu vou primeiro passar a perspectiva delas e o como que isso se reflete na nossa realidade. O primeiro é o desejo. O desejo pode ser encarado como ganância, pode ser alguma coisa que tenha a ver com gula,
Às vezes desejo de comida, e às vezes esse desejo, alguma coisa egoísta, alguma coisa que você quer para você e você acaba, né, ou conseguindo, ou às vezes acaba atrapalhando outras pessoas. Então é mais no sentido nocivo. Claro que tem outros tipos mais sutis que você acaba tendo alguma dificuldade. Por exemplo, eu tenho desejo de que, como você falou, vai tirar a traqueoscomia, vai remover. E aí chega lá, você criou um desejo. O que acontece com o desejo quando ele não é saciado? Quando você não tem a resposta que você queria, quando as coisas não fluem como você gostaria, quando você não consegue o emprego que você tentou. O que acontece? Você criou um desejo, uma vontade, e a não conquista desse desejo cria o segundo veneno da mente, que é a aversão, ou pode ser raiva, ou pode ser ódio, enfim. Isso aqui só nasce do descontentamento do desejo, das coisas não saírem como a gente queria. Então, é um jogo de uma coisa ser da outra. E como que a gente começa a trabalhar melhor a nossa ansiedade? Quando você começa a abrir mão dessas duas coisas. Quando você ainda tem a atenção, você volta a sua vontade para fazer, mas desapegado, de uma forma que a sua saúde mental não dependa dessas coisas. Tem muitas pessoas que até estava conversando e ela falou, nossa, eu preciso da minha liberdade financeira. E isso vai me deixar mais feliz. Só aí que eu vou ser feliz. E eu entendo o sofrimento de uma pessoa, essa tristeza da pessoa não ser independente financeiramente. Só que, quando você determina que isso vai determinar a sua felicidade, você já está dizendo para o subconsciente que você não vai ser feliz antes de conhecer isso. Então, os monges nos ensinam que você pode ser feliz agora, mesmo não conquistando essas coisas. Porque é um caminho. Se você tem um projeto, uma ideia futura, está aqui em cima, e você está no ponto A e tem um ponto B. Quando você fica a maior parte nesse projeto, nesse trajeto. Você chegou aqui a um dia, a um momento, você chegou aqui. Mas e todos os restantes? Vai ser triste? Até você alcançar o seu objetivo, não vai rolar? Não vai ser algo ruim para a mente? Então, você consegue fazer com que o trajeto, pelo menos, seja mais leve. Então, claro, você tem seus desejos, você vai continuar tendo seus desejos, mas entendendo que a vida é impermanente. As coisas podem não ser do jeito que acaba acontecendo para você, você acaba tendo uma projeção e tudo pode acontecer no meio do caminho. Aliás, isso é até bom, para que você possa aprender com os imprevistos e você consiga evoluir. Agora, a questão é como você encara essas coisas. Porque às vezes você criou tanto apego àquilo que você queria, que fosse feita a traqueoscomia, por exemplo, fosse removido, e aí não aconteceu. Você se apegou tanto à ideia, é que nem, nossa, eu tenho certeza que esse emprego vai ser meu. Não, isso aqui vai ser muito meu. E aí chega no dia você quebra a cara. Você não teria quebrado a cara, não teria sofrido se você não tivesse criado tanto apego ao desejo. Então o problema mesmo não é o desejo em si, mas você ter essa sede tão forte dele. Então, eu, por exemplo, tenho um perfil que fala sobre meditação. Então, eu tenho meus projetos, tenho meus trabalhos, eu também estou em sociedade igual a você. E enfrento as mesmas dificuldades depois que eu saí do templo. Então, aqui em sociedade tem muita dificuldade para a gente poder manter o equilíbrio mental e emocional. Agora, quando você percebe que isso não necessariamente determina a sua felicidade, as coisas que você faz, você vai continuar caminhando independente do que as coisas forem acontecendo, você criou uma liberdade mental. Então, o que está acontecendo aqui? Você está começando a lidar com o terceiro veneno, que é a ignorância. A ignorância é você estar sujeito a esse jogo de desejo e raiva. Então, quando você percebe, você está dentro desse jogo, você está na ignorância. Quando você começa a trabalhar os seus desejos, ou seja, menos apegos, menos raiva você sente, menos frustração você sente e menos ignorante você está, menos sendo jogada pelas emoções para lá e para cá, para lá e para cá. Tá fazendo sentido, galera? Até aqui tá tudo certo? Tá fácil de entender, não tá? Tô falando grego, manda aqui hashtag faz sentido, pra eu saber que pra você tá fazendo sentido, que tá claro, ou mandar hashtag tá claro, pra eu saber que tá fluindo. Se tiver fluindo, a gente continua. Se não, a gente faz uma pausa, faz uma pergunta aqui também, a gente vai abordar essa dúvida sua, tá bom?
Nossa, aí faz muito sentido, Carlos, porque essa pessoa até, né? Porque assim, eu ensino muito, eu oriento muito essas pessoas que cuidam de alguém, saber que existe uma progressão, uma melhora para o seu familiar doente, né? E aí elas se apegam nisso. E aí eu lembro que ela depois me ligou, voltou, falou assim: ai, não acredito, o médico não quis tirar, que não sei o quê. Tem todo um processo, né? Então ela ficou com muita raiva. Eu falei, calma, né? Existe um processo, não desiste, vai indo, né? E foi bem isso que você falou mesmo. Ah, perfeito. Porque eu tenho certeza que quem cuida de um familiar doente é um teste de tolerância e paciência. Porque não é só exatamente você com aquela pessoa, Sim, mas aquela pessoa tem as responsabilidades dela. Por exemplo, ir para médicos, ter um acompanhamento, ter os horários. E quem está por trás disso tudo? é, A pessoa que está cuidando. Então exatamente. é como se fosse uma transferência de responsabilidades e a mente começa a ficar sobrecarregada disso. É exatamente. Ah, claro, tá claro, tudo perfeito. Então, bora continuar então. Ótimo. O que que eu separei aqui para falar para vocês? Como que a meditação, agora eu entendi a ansiedade, eu entendi esse jogo todo, mas ainda tem que colocar em prática, né? No dia a dia você vai colocar em prática essa conscientização da ansiedade que a gente sente. Porque essa é uma forma de lidar com esses momentos. Agora, Carlos, como que de fato a meditação ajuda na ansiedade? Como que eu vou praticar para poder. Porque a prática da meditação é a ferramenta que você vai receber para poder fazer esse processo, para você lidar com isso. A meditação, diferente do que muitas pessoas acham, a meditação é um convite que você faz para o seu lado consciente estar presente. Ou seja, eu consigo meditar, sentar e ficar bonitinho, que todo mundo faz, fica meditando? Sim, você consegue. Nesse momento, você parou de fazer todas as outras coisas para prestar atenção em apenas uma coisa. Por exemplo, a respiração. Então, muitos professores de meditação pedem para você prestar atenção na respiração, porque é um treino de concentração e também, quando a mente ela devagar, por algum pensamento, algum barulho, nós vamos corrigir o pensamento, a atenção para a respiração, porque você está acalmando a mente de querer alimentar tantos pensamentos e distrações e barulhos externos. Então é uma questão de você começar a treinar a própria mente a ser uma mente mais focada, mais centrada. Então, as monjas falam que você prestar atenção na respiração é uma das contemplações que elas ensinam para pessoas distraídas treinarem maior concentração. Então, a concentração te ajuda a lidar com essas crises de ansiedade. Quanto mais focada e concentrada, sem tensão, melhor. Como que eu vou saber que focar demais em alguma coisa é meditação ou apenas estou só me concentrando com ansiedade, inclusive com estresse? Tem gente que fala assim, excesso de presente causa estresse. Porque é aquela pessoa que está muito, não, é focada no presente e tudo que está acontecendo. Porque a pessoa está se agarrando, criando desejo e apego ao momento presente. Mas o momento presente, ele passa, né? Então, se você cria apego ao momento presente, e aí você percebe que aquilo já foi embora, você acaba sofrendo, porque isso não é mais o presente. Então, você vai estar sempre soltando e agarrando, e ainda assim, não é a meditação. Quando eu falo que a meditação é um convite que você faz para o seu lado consciente estar presente, o que que eu quero dizer com isso? Se você fechasse os olhos agora, inclusive você pode fazer enquanto eu falo aqui, será que você se lembraria de todos os móveis em volta de você? Todos os objetos que estão à sua volta? Em outras palavras, você está consciente do seu ambiente em que você está? Ou você está apenas concentrado em apenas uma coisa e se agarrando tanto a ela que você esquece do mundo? Inclusive até se esquecendo de você. Então, a consciência é aquela que você abarca todas as informações sem sobrecarregar a mente. Como isso? Através da atenção. Não é uma interpretação, não é uma narrativa mental em que você, o livro está do meu lado esquerdo, do meu lado direito tem uma foto. Não é mentalmente você repete, não tem esse diálogo. É apenas atenção. Você move a atenção para uma coisa, move a atenção em outra, e você presta atenção que está prestando atenção. Então, se eu estou prestando atenção na respiração, eu estou prestando atenção na respiração. Mas,
Você tem consciência que você está prestando atenção na respiração? Então é mais ou menos assim. Se eu estou me alimentando, estou comendo, eu estou comendo. Estou sentindo o sabor, estou interpretando. Estou muitas coisas reativas a sabores e tal. Mas você tem consciência que você está se alimentando? Você consegue perceber o movimento de você estar se alimentando? Quando você cria consciência, você, de certa forma, você cria uma distância, uma liberdade entre o movimento mental e o da atenção. Isso é meditação. Quando você, de fora, começa a perceber as coisas acontecendo sem reatividade, apenas levando a sua atenção, você está meditando. Carlos, você deu um exemplo de comida. Então, será que eu posso meditar fazendo outras coisas sem precisar parar para prestar atenção na respiração? Essa é a coisa mais legal da meditação. Sim, você pode e deve fazer isso. Ah, mas, Carlos, deve ter algum momento que eu não consigo, que eu não posso fazer isso, né? Uma pessoa perguntou assim, uma seguidora, dentro de um curso gratuito que eu estava passando, e ela falou assim, Carlos, quem está dirigindo deve meditar? Deve praticar o mindfulness? Deve praticar. Quantos acidentes você vê na TV? Aliás, todos eles, por falta de atenção. A prática da meditação é justamente você se concentrar no que está acontecendo, só que sem usar esse cabresto, né? Sempre só olhar para lá ou para cá. Você ter consciência do restante. Então, a atenção plena, ou mindfulness, ele deve ser praticado em todos os lugares que você puder. Em outras palavras, você está trabalhando essa leveza mental, com a atenção, mas sem peso, algo mais leve, tá bom? Vocês vão aprender isso aqui hoje, não se preocupe. E eu quero saber se vocês têm alguma pergunta, se tá claro, até aqui tá fazendo sentido, ou se só instigou curiosidade, fala, nossa, cara, está muito legal, mas fala mais, eu quero saber, conta aqui pra mim, por favor, se tá fazendo sentido. Eu falei E pro pra Carlos você, que ele você, fala de uma Mariana? forma, o Carlos fala de uma forma muito clara, assim, assim, de uma forma clara que a gente consegue entender, né? Que nem eu falei para você. Eu falei, nossa, a forma que você explica, ela é bem fácil de se entender, né? De absorver, eu digo, né? Então eu gostei, achei muito legal, muito legal. Que bom, fico feliz. As pessoas falam bastante isso, eu acho muito legal, porque é algo muito bom, né? É, A meditação, ela é difícil de se fazer, porque está acostumado a estar no piloto automático, isso aí tudo bem. Você começa a se concentrar em um treinamento. Mas o que acontece por trás é complexo. É simples de prestar atenção na respiração, mas é complexa por trás da prática. O que acontece com o cérebro enquanto você está meditando, o que acontece com o corpo fisiologicamente, é isso. Quais são os benefícios da prática da meditação quanto à ansiedade, para o cérebro? Eu vou te falar aqui o que cientificamente está comprovado, ok? Primeira coisa, quando você se senta para meditar, o pessoal falando que tá ótimo. Então, ótimo. Tem gente mandando bom dia, boa noite. Maravilha. Tô adorando a tua live, Mariana. depende do mundo todo, tem do outro lado do mundo, então chega em qualquer lugar. Que legal. Show de bola. Bom, vamos lá. Cara, estou começando. O que a meditação tem para me entregar aí, já que você está me oferecendo algo bom? Primeiro benefício que a meditação pode dar é que o cérebro, quando você começa a prestar atenção na respiração e vem o pensamento, você traz de volta, você vai fazendo esse treino, depois de algum tempo, alguns minutinhos, você começa a produzir endorfina. O que é endorfina? Endorfina é algo que relaxa. É um neurotransmissor, ou seja, uma substância que o cérebro vai produzir, vai injetar através do seu sistema nervoso no sangue esses neurotransmissores chamados endorfina, e no sangue ele vai ser bombeado pelo coração e espalhado para o corpo inteiro. O que a endorfina faz? Ela relaxa, ela descansa, é tipo o Dorflex, digamos assim. Você vai sentir ali, vai ter seu Dorflex, só que ao invés de ser comprimido de Dorflex, vai ser comprimido de meditação. Você toma esse comprimido e você vai descansar o corpo, você vai relaxar. Segunda coisa, serotonina. O que é a serotonina? Serotonina, quando ela começa a ser produzida, você começa a melhorar o teu humor. Você sente uma pessoa mais bem-humorada, você sente uma pessoa mais feliz. Tem gente que chama que é o neurotransmissor da felicidade, enfim. Ou do amor, né? Você começa a amar mais, enfim. Acontece.
Só que a serotonina, acho que eu nunca vi um professor explicando isso, mas lá no templo é ensinado. Ela só começa a ser produzida depois de 15 a 20 minutos mais ou menos de meditação. Então, às vezes você fala assim, cara, eu estou meditando 5 minutos todos os dias, mas eu não estou sentindo que eu estou melhorando o meu humor. Não vai, porque não está sendo produzido. Então, ele começa a ser produzido depois de 15 a 20 minutos. Então, se você quer começar a meditar para melhorar o humor, eu recomendo você começar com pouco, vai aumentando, e com o tempo você vai aumentando, e aí você começa a produzir todos os benefícios da prática, que é o ideal. Não tenta começar logo com meia hora, né? Então, vai aumentando, 1 minuto hoje, 2 minutos amanhã, 3 minutos, 30 dias, você vai estar meditando meia hora, o que é bastante. Então, por que meia hora e não 20 minutos que nem você falou? Porque é quando você começa a produzir. Você vai começar a produzir e parar de meditar? Não. Começou a produzir, fica ali produzindo bastante tempo serotonina. Tenho certeza que você vai ficar outra pessoa depois da prática, tá bom? Outra coisa, endorfina, serotonina, oxitocina. A oxitocina é uma substância que começa a produzir que ela te ajuda a aprender habilidades. Só que ela ajuda com tantas coisas no nosso corpo que a mais próxima que a gente começa a perceber na meditação é sabedoria. Porque a gente quer dizer então que se eu sentar para meditar, você é uma pessoa mais sábia? Sim, só de você sentar e meditar, você vai ser uma pessoa mais sábia. Porque é algo que está associado com a empatia. Quando você começa a se soltar um pouco do seu ego e começar a ser uma pessoa mais empática, se colocar no lugar dos outros, perceber como os outros estão, você começa a aprender mais. Aprender algo que dentro da sua bolha você não aprendia. Por isso que vem a sabedoria. Você começa a ver algo que às vezes faz mal para uma pessoa, faz bem para outra, mas você não via. E agora você tem uma visão mais ampla disso. Ótimo. A outra é um palavrão. Desidroepiandrosterona. Desidroepiandrosterona é um neurotransmissor a gente chama de anti-aging, que é o anti-envelhecimento. É um neurotransmissor que vai te ajudar a ser uma pessoa que começa a oxidar menos. Você começa, em outras palavras, o córtex cerebral, tem um estudo científico que mostra isso, uma imagem, eu achei incrível essa imagem. Que a pessoa, quando ela tem 25 anos, é um cilindro, né? O córtex, ele tem um diâmetro. Ele tinha 2,5 milímetros de diâmetro. E uma pessoa com 50 anos já estava com meio milímetro. Então, conforme você vai envelhecendo, ele diminui. Agora, comparar uma pessoa de 25 anos que não pratica meditação com uma pessoa de 50 anos que pratica meditação. Eles estavam com a mesma espessura de 2,5 milímetros do córtex cerebral. Em outras palavras, o cérebro de uma pessoa de 50 anos que pratica meditação estava igual de uma pessoa que não praticava meditação quando tinha 25 anos de idade. Então, isso aí foi um grande achado para as pessoas. E claro que tem muito para ser estudado, tem muitas outras coisas também. Legal, Carlos, assim, que eu adoro que você traz, lógico, né, porque eu sou da área da saúde também, então eu adoro ouvir esses nomes, né, e essas explicações de comprovação científica, é que a gente tem, pelo menos eu tinha, né, aquela visão programada de que meditação é algo de energia, de luz, né, sabe, essas coisas, e assim, muitas pessoas têm essa barreira com a questão da prática da meditação justamente por isso, por às vezes ter uma religião, né? E muitas vezes não entender essa parte que você explicou agora, que é extremamente importante, que é as mudanças físicas. E que se essas mudanças físicas são comprovadas cientificamente, não existe, né, assim, questão de energia, né, de algo assim sobrenatural, né? E algo realmente fisiológico. Então é bem legal porque acaba quebrando esses preconceitos, né? Com certeza. É o que eu falo para todo mundo. Eu aprendi com monjas, mas no meu perfil você não vai ver espiritualidade. Eu não estou falando nada sobre isso. Porque é muito particular, né? Cada pessoa tem a sua crença e trabalho de energia e tal. É outra coisa. Aqui, claro, tem a energia, por exemplo, você tem energia para ficar de pé. Você sente essa energia, essa vitalidade, digamos assim. E isso é o que você sente na prática de meditação. Não é algo imaginário também, né? Tem gente que confunde essas coisas. É algo muito real. Aliás, a primeira coisa que as pessoas, quando praticam meditação, que vocês vão fazer isso aqui hoje comigo e com a Mariana, vocês começam a perceber que o sono melhora. O sono, que antes estava desregulado, estava dormindo mal, não está bem, ele, melhora demais. É a primeira, todo mundo que pratica me fala isso. Carlos, meu sono melhorou.
Primeira meditação, meu sono está muito melhor, aí eu estou melhorando. O que acontece? A meditação só traz equilíbrio para você. Então, a mente, se te deu, melhorou o seu sono, quer dizer que o seu sono você não estava tão bom. Então, ela está trazendo o equilíbrio de volta para o seu cérebro, para a mente. Então, esse também é o neurotransmissor chamado melatonina. Melatonina é responsável por regular o que a gente chama popularmente de relógio biológico. Então, ele começa a melhorar o seu desempenho no sono. Você começa a sentir mais sono para dormir, na hora de dormir, né? Lógico. Então, por isso que ele acaba sendo um sono profundo, sono mais melhor para você dormir. Você acaba tendo uma noite de sono melhor. O que acontece com o seu dia seguinte? Quando você acorda, você teve uma boa noite de sono, o seu dia vai muito bem. Agora, se você teve uma noite de sono ruim, o seu dia acaba não indo tão bem assim, né? Então, é nessa linha aí. E por fim, tem também a dopamina. A dopamina, ela é responsável por prazer mental, né? Aquela sensação de bem-estar, e também por ativação ou inibição da atividade cerebral. Então, o que acontece? Quando você está prestando atenção na respiração, vem alguma distração e você corrige, o que você está fazendo? Você está diminuindo a sua atividade cerebral. Porque você tem que se concentrar em uma coisa, não tem um monte de outras coisas para você prestar atenção. Então você está educando a mente a ser mais concentrada. E a dopamina começa a ser produzida e liberada. Então você acaba. Já ouviu aquela. Essa pessoa está dopada, né? Achando que ou ela tomou algum remédio, alguma coisa do tipo. Aqui, nesse caso, você está produzindo naturalmente, é uma coisa do seu corpo, uma coisa natural de você se sentir melhor. E aí tem gente que fala assim: nossa, Carlos, eu, particularmente, quando eu pratico meditação, parece que eu tenho paz e tranquilidade. De longe, essa é a coisa que eu mais ouço em todas as lives que eu faço. Aí a pessoa fala assim: eu queria ter isso mais vezes. Gente, se você está aqui até agora, com certeza é porque te interessou. E eu quero te dar uma dica aqui muito importante na sua prática. Você não está tendo um superpoder aqui. Praticar meditação não vai te dar um milagre. Não é um botão que você aperta e aparece alguma coisa. Você já tem isso dentro de você. Tudo que eu listei aqui já existe dentro de você. Você está apenas trazendo de volta. Porque o estranho não é você ter paz e tranquilidade. Isso deveria ser o normal. Esse é o normal. O estranho, o esquisito é ter a mente cheia de problemas, mas a gente se acostumou com isso. Então, não. O que você vai sentir aqui, paz e tranquilidade, é seu, não é o Carlos que está colocando dentro de você. Você é uma fonte inesgotável de energia, de saúde. Você apenas começa a trazer isso para o momento presente, ok? Então, é dessa forma que a gente começa a melhorar, a equilibrar os níveis de ansiedade. E aí, qual o melhor momento para a gente começar a praticar meditação? Eu costumo dizer que o melhor momento é o agora, né? É o único momento que a gente tem, né? Não é amanhã nem ontem. Ah, devia ter começado antes. Já foi, né? Amanhã. Se você deixar para amanhã, mais uma vez vai se procrastinar. E aqui eu vou abrir o coração. De todas as pessoas que eu atendo e atendi, as pessoas que têm ansiedade patológica mesmo, TAG, pânico e todas as outras, são as especialistas em sempre se deixar para depois. São as pessoas que cuidam de tudo. Quer fazer até... Teve um problema, eu vou lá para poder resolver isso e ninguém ter que se preocupar. Não quero ser um incômodo para outra pessoa. Todas essas outras coisas, ela vai sempre se deixando de lado. Então, o melhor momento de começar é sempre o agora. Você não precisa ir para um templo, não precisa ter um local especial. Aí, sentado numa cadeira, você pode fazer, tá bom? Olha só, ontem assisti o Carlos e dormi muito bem. A Carmen falando, que legal. Ai, que bacana. Show. Então, o que acontece? Vamos começar aqui e ir para o finalzinho para a gente poder realizar nossa prática de meditação ao vivo. Mariana, o seu Instagram, ele fica 1 hora só e cai a live? Ou ela pode passar um pouquinho? Não, ele acaba caindo. As últimas lives que eu fiz, ele estava avisando. 1 hora só. Beleza. Então, bora começar a praticar. Sente-se na ponta da cadeira aí onde você está. Ou seja, você está aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Aqui tem uma cadeira, tá vendo? Aqui é um encosto. Você vai desencostar. Você vai desencostar e ficar na ponta da cadeira, com os pés no chão. Uma mão sobre a outra,
Tá vendo? Os dedões se tocam levemente e vão ficar assim, ó. E aí você vai colocar sobre as pernas, vai descansar, tudo bem? Então, as mãos assim, você coloca sobre as pernas. Aí, o peito aberto, ombros relaxados, cabeça virada para frente. A língua, parece ser bobo, mas vai te ajudar. Coloca atrás do dente superior. Esse dente aqui, ó, da frente de cima. O dente tá aqui, ó, e vem com a ponta da língua e encosta aqui em cima e relaxa a língua, descansa. Toca ali em cima e descansa, tá bom? Pode fechar os olhos, mas se você tem muita ansiedade, pode começar com os olhos abertos. E aí, quando você sentir que está à vontade, está tudo bem, aí você pode fechar os olhos, tá bom? Então, bora lá. Coloque os pés no chão, certifique que está numa posição confortável, ajuste todos os pontos e comece com uma inspiração profunda. E solte o ar e relaxe os ombros. Solte a mandíbula e descanse a língua. Inspire fundo mais uma vez. E preste atenção no seu corpo e solte o ar. Comece levando a sua atenção para os pés, os dedos, parte de cima do pé, no peito do pé, na sola do pé, nas pernas, nos joelhos. Leve sua atenção para as coxas e vai soltando a musculatura. Relaxe a parte posterior e inferior das coxas. Vai soltando. Inspire fundo mais uma vez. E solte o ar e desligue as pernas. Relaxe as pernas. Descanse. E mais uma vez, leve sua atenção para as mãos. Relaxe as mãos. Solte, descanse. Deixe elas tomarem o formato que elas quiserem tomar. Relaxe a musculatura. Descanse os pulsos, a palma da mão, o dorso, os dedos. Relaxe as mãos. Inspire fundo mais uma vez. E solte o ar e relaxe. Relaxe os braços. Descanse os ombros. Solte a região das costas. Descanse toda a musculatura. Traga sua atenção para o peito, coração, para as costas, região dos pulmões, os rins, os órgãos internos, prestando atenção na palpitação do coração. E inspire profundamente. E solte o ar e relaxe os órgãos. Descanse o corpo. Mantenha a postura ereta e concentre-se nas cordas vocais. Solte as cordas vocais, descanse a garganta, relaxe a língua, solte a mandíbula, deixe a musculatura relaxar, não exerça força, apenas isso. Deixe de exercer qualquer força na região da garganta, da mandíbula e da língua. Relaxe as orelhas, descanse o couro cabeludo,
Vá soltando centímetro por centímetro do couro cabeludo até chegar no topo da cabeça lá em cima. Relaxe a testa. Se ela está franzida, descanse a testa, relaxe. A região das sobrancelhas, o nariz, as bochechas, os olhos, principalmente os olhos. Não estamos olhando nada aqui. Relaxe os olhos. Mantenha o olhar vago. Relaxe a boca. Inspire profundamente. Solte o ar e relaxe o corpo. Muito bem. Agora faça um check-up no seu corpo. Perceba se alguma região dele voltou a exercer força, mesmo que automaticamente, espontaneamente. Simplesmente dê o comando de não exercer mais força. Desligue a chave geral do corpo. Perfeito. Agora vamos fazer a mesma coisa com a mente. Preste atenção no ar que entra pelo nariz, inspire profundamente e perceba o oxigênio passando pelas vias respiratórias, inflando os pulmões, fazendo o caminho de volta para fora do corpo pelo nariz também, no seu ritmo, inspirando profundamente e soltando o ar gentilmente, no seu ritmo. Se algum barulho de fora te distrair, não tem problema. Eles são bem-vindos no começo da prática. Apenas volte a atenção com carinho e compaixão e tolerância, sem se estressar. Volte a atenção para a respiração. E se algum pensamento vier à mente, tudo bem. Apenas traga sua atenção de volta para a respiração. Corrija a postura. Inspire profundamente. Solte o ar. Traga sua atenção para o seu corpo, temperatura. Mexa os dedos dos pés.
Os dedos das mãos, a língua e a boca. E quando terminar, abra os olhos lentamente, deixando a claridade entrar. Olhe para o chão, olhe para o seu corpo, a sua volta e encerre a sua prática. Ai, que delícia. Tá se sentindo bem, Mariana? Nossa, muito, 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 muito. Que bom. E você aí do outro lado da tela, como você está se sentindo? Conta aqui pra gente se você teve uma sensação boa, uma sensação talvez um pouco desagradável, ou nem boa e nem desagradável, neutra. Compartilha com a gente o que que você está sentindo. Eu sei que para algumas pessoas é difícil de compartilhar, mas se fosse apenas uma palavra, que palavra seria essa? Manda aqui pra gente. Antes da gente encerrar, eu só quero dar duas dicas bem breves, bem rápidas. Carlos, como que eu faço isso quando eu estiver me alimentando, quando eu estiver caminhando, no meu dia a dia? Basta prestar atenção na respiração enquanto você está digitando, enquanto você está trabalhando. Preste atenção na respiração sempre como a sua alternativa de atenção. Você está prestando atenção em alguma coisa, mas também tente prestar atenção na respiração, como se quisesse, mais ou menos, prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Acontece que a respiração vai te trazer de volta, corrigindo a mente para o momento presente, porque a respiração está acontecendo aqui e agora. Então você se conecta com o momento presente de novo. A segunda dica é que você pode fazer isso que você acabou de aprender, que você acabou de praticar, em um minutinho. Então, se senta. Quando você acorda, calma. Faz isso assim que você começa. Tenho certeza que seu dia vai ser bem diferente. No final do dia, um minutinho antes de dormir. Que tal? Será que você consegue? Tá bom? Mais uma vez, aluna da Mariana, seguidora da Mariana, também é minha. Então pode contar comigo. Meu direct está sempre aberto. Carlos, tal coisa aconteceu, tenho uma dúvida. Você pode sempre me procurar, tá bom? Sim, na É verdade, isso, Carlos, eu gente. já te indiquei para várias, porque eu estou trabalhando muito, a Carmen, né, a Irani, e eu vejo que elas estão participando das lives, das suas lives, porque eu estou trabalhando muito das cuidadoras olharem para elas, né, terem o tempo, o momento delas. Então, a meditação em si que você trouxe é o momento que elas têm para poder fazer isso, né? Então, eu tô dando essa ferramenta, eu tô dando o Carlos de presente para vocês, gente. Essa ferramenta, né, maravilhosa que é o trabalho que ele faz, sim. E, por favor, seguem ele, acompanhem realmente as lives, né, que ele traz, porque é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu tô amando. Ah, obrigado pelo carinho, obrigado pelas indicações para poder trabalhar isso. Acho que a melhor coisa de você aprender a meditar, em vez de você usar uma meditação guiada ou alguma coisa do tipo, é que você tem liberdade de fazer onde você estiver. Vocês perceberam que vocês não precisaram de nada especial aqui? Apenas respiração? Imagina você fazendo isso por mais tempo, você podendo fazer isso em um seu ambiente, o momento que você começa a dedicar todo dia um pouquinho para você. Dedique-se um pouquinho para você, você merece, tá Ai, bom? Carlos, obrigada, viu? Muito obrigada mesmo pela disponibilidade, viu? E já aqui, né, ao vivo, quero te pedir perdão por aquele dia, né, que não deu certo. Você me perdoa e você com toda a calma, eu super ansiosa, eu já estava em crise de ansiedade, morrendo de vergonha. Gente, o Carlos me manda um áudio assim, ó, fica tranquila, não se cobre. Nossa, maravilhoso. E aí eu falei, nossa, Carlos, eu vou trazer o Carlos, vou entregar para as minhas seguidoras de presente. Carlos, muito obrigada mesmo, de coração, de verdade, viu? De verdade mesmo, tá? E eu espero que todos sigam o Carlos, gente. Vai lá no Instagram dele, ele passa bastante dica. E eu espero que tenha sido bom para vocês. Vai ficar gravado, tá? Quem não assistiu. Então, indica para outras pessoas para que elas começam a entender essa prática da meditação e vai lá no perfil do Carlos para tirar todas as dúvidas, né? Obrigada, viu, Carlos? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez. Bom dia e boa noite para vocês, pessoal. Obrigada, Obrigado. gente. Boa noite. Vai ficar gravado, tá? Corre lá para assistir. Tchau, tchau.